Vamos juntos. Tema de hoje: bênçãos que não têm fim. Amém. É o que nós queremos na nossa vida. Aleluia. Os irmãos estão animados hoje com... Salmo de número 77, versículo 11 ao versículo 14. Salmo de número 77, de 11 a 14. Você pode abrir na sua Bíblia ou acompanhar nas telas. Diz assim o texto: recordarei os feitos do Senhor, recordarei os teus antigos milagres, meditarei em todas as tuas obras e considerarei todos os teus feitos. Teus caminhos, ó Deus, são santos. Que Deus é tão grande como nosso Deus? Tu és o Deus que realiza milagres, mostras o teu poder entre os povos. Amém. Nessa semana, o Eduardo, ou Dudu, meu filho, esse que esteve aqui agora falando com vocês, ele entrou aqui na minha sala e eu estava estudando aqui na Carisma e me fez algumas perguntas que assim me fizeram viajar no tempo. Sabe aqueles assuntos que quando você fala você tem até que se policiar porque você se prolonga? Sabe aqueles assuntos que se alguém puxar esse assunto com você, você rola a noite conversando? Que quando você vai conversar, você até senta meio na frente da cadeira, assim, mais para frente, porque você quer falar. Pois bem, a pergunta dele, ele me enchia de perguntas, ele ia me fazendo perguntas, puxando o assunto. E começamos ali, no caso eu estava lembrando, e ele já ouviu essas histórias, mas é aquele tipo de história que às vezes as pessoas querem ouvir várias vezes. E falávamos do início do movimento das comunidades no Brasil. Muitos anos atrás, abençoados por irmãos lá da Argentina, que tiveram uma experiência muito gostosa com Deus, de unidade da igreja, irmãos como Jorge Mitian, Juan Carlos Ortiz, Orville Swindle e tantos outros que ali participaram, e esses irmãos começaram a trazer essa mesma experiência aqui no Brasil, inicialmente até lá em Porto Alegre, com o pessoal da antiga comunidade Seara Latina, hoje igreja em Porto Alegre. E aí começou a surgir no Brasil muitos músicos, cantando a palavra de Deus e cantando esse momento novo que nós estamos vivendo como igreja. Azaf Borba, que nós cantamos canção dele hoje aqui, Benedito Carlos, que também cantamos uma canção dele hoje aqui, lá de Goiânia, Benedito Carlos, Azaf Borba lá no Porto Alegre, Ademar de Campos aqui em São Paulo. Hoje pela manhã tive o privilégio de estar lá na Comunidade da Graça, a primeira comunidade desse movimento das comunidades que teve em São Paulo. Os movimentos que marcavam a igreja naquela época, nós tínhamos reuniões de segunda-feira à noite, num teatro em São Paulo, lá na Vergueiro. E para vocês terem uma ideia, eu saía 2 horas do meu trabalho lá na Paulista, ia até lá na Vergueiro, mais ou menos 3 e pouco, 3:30 da tarde, era o horário que eu chegava para a fila do culto, que ia começar às 8 da noite, e tinha que ficar lá na fila, porque senão você não entrava. E eu me lembrei desses movimentos, e uma vez, eu me lembro, eu estava numa crise pessoal, eu não estava pastoreando, foi antes aqui da Carisma, tinha deixado o ministério de lado, muito decepcionado com a igreja. Se você já se decepcionou com a igreja, eu sou teu companheiro nisso. Já me decepcionei, não queria saber de igreja, não de Deus eu estava firme com Deus. Todos os dias tinha minha devocional, meu tempo diário com Deus, meu momento de oração, de adoração. Deus eu não abandonei, mas igreja eu estava um pouco ressabiado. E nesse tempo eu fui ver uma conferência lá em São Paulo, e almocei naquele dia com 2 irmãos muito queridos meus, um amigo que eu tinha lá de Belo Horizonte, que estava aqui em São Paulo, e comemos juntos, e ele chamou um outro irmão para estar junto com a gente, Bené Gomes, que era lá de Goiânia. E o Bené me trouxe uma palavra assim muito gostosa, aquilo fortaleceu meu coração. Eu comecei de novo a repensar no chamado de Deus na minha vida.
Eu pensava em voltar no ministério, mas depois de muitos anos, mas ele insistiu. Eu acho que ali foi uma semente daquilo que gerou também estar junto com os irmãos que começaram essa comunidade. E eu me lembro que eu ainda estava nessa fase, assim, bem com o coração apertado. E um amigo, que é daqui da Carisma hoje, Aguinaldo e Milene, um casal, nos convidou para que eles tiraram férias e nos convidaram, estávamos de férias, para passar as férias com eles, lá no litoral de São Paulo. Foi tão gostoso aquilo, primeiro porque a gente não tinha dinheiro para nada. Então, se eles não levam a gente ia passar as férias em casa. E aí descemos com eles e eu me lembro que num dia eu peguei um caiaque, fui lá para o meio do mar, sozinho. Como é gostoso orar em voz alta sozinho. Você já fez isso? É uma delícia. Ninguém te ouvindo. Você pode falar à vontade e você sabe que é só você e Deus que está ali. Eu entendo que Jesus fala do quarto fechado. No meu caso lá eu estava em mar aberto, né? Mas a experiência é a mesma. E naquele momento eu comecei a cantar uma canção, falando ali com Deus. Uma canção que foi gravada pelo Bené Gomes. E na letra daquela canção diz o seguinte: tuas respostas são certas às minhas orações. Quem poderá impedir o teu agir em mim? Todas as tuas promessas são direitos nossos. Agindo na tua força, quem impedirá? Pois tu és o Rei do universo. Aquele momento, a fé entrou no meu coração. Novamente eu estava revivendo e revisitando verdades da palavra de Deus que estavam dentro do meu coração, mas que a letra desses cânticos a trouxe novamente à minha memória. Há um poder muito grande na nossa memória. Há um poder muito grande e nós precisamos alimentar a nossa memória com os feitos do Senhor, com o que Deus fez. Como no texto que nós lemos, recordarei, diz no versículo 11, né? Salmo 77, 11, primeiro texto que nós lemos, recordarei dos feitos do Senhor. Eu vou me lembrar de tudo que Deus fez na minha vida, porque é isso que vai me dar força quando eu enfrentar alguma situação. Eu gosto muito de marcar momentos da minha vida com canções. Por exemplo, quando nós tiramos algumas férias ou algo parecido, vamos fazer alguma viagem para algum lugar, eu separo uma playlist, normalmente muito parecida, de um mesmo autor ou algo parecido, porque eu quero marcar aquele momento daquela viagem com aquele estilo de música. De modo que quando toca essa música, eu posso estar em algum lugar, algum shopping, algum lugar, ou no meu carro, de repente toca aquela música, eu me lembro, ela me transporta para aquele lugar. Da mesma maneira, os cânticos de adoração que cantamos a Deus, eles podem marcar momentos da nossa vida, de modo que sempre que trazemos de novo à tona esses cânticos, eles trazem para nós, nos lembram de como estava o nosso coração no momento em que cantamos aqueles cânticos. Não foi nessa semana, foi na outra semana. Eu me lembro, eu estava num momento de entrega com Deus, muito pessoal entre eu e Deus, e me veio uma canção antiga do pessoal dos Vencedores, que dizia: em cada dia, Senhor, te buscar. E eu, quando comecei a cantar aquilo, dons e talentos, entregando ao Senhor, eu estava entregando tudo ali para Deus. Ele me trouxe o mesmo sentimento de quando eu comecei a cantar esse cântico lá pela primeira vez, muitos anos atrás. Por isso é importante você, deixa eu fazer uma pergunta para você: quais são as canções que marcaram a tua vida? Quais são aquelas canções que te fazem viajar no tempo e você daqui a pouco traz à memória algo e parece que liga o passado com o presente, não de modo nostálgico no sentido de que lá era melhor do que hoje, mas de que aquilo que eu experimentei naquele tempo eu preciso transportar para os dias de hoje. A nossa memória, ela é muito poderosa. O que nós escolhemos lembrar vai influenciar muito nossa maneira de viver. Por isso que o Salmo fala: recordarei, eu vou me lembrar dos feitos do Senhor. Mais adiante o texto diz: recordarei dos teus antigos milagres.
É interessante como a nossa memória ela é forte. Se você está dirigindo e pensa, por exemplo, em alguma coisa engraçada que aconteceu entre você e seus filhos, você às vezes até ri ali sozinho. Ou, se você traz uma memória ruim à sua mente, ou se você é daquele tipo de pessoa que pega uma memória ruim, traz para si e fica se martirizando com aquela memória ruim, como se você tivesse uma baita tela na sua frente e você vai lá e liga de novo aquela mesma cena, ainda pega um balde de pipoca e fica lá. Meu irmão, você está afundando a tua vida. Por isso, por que muitas vezes uma lembrança nos faz ficar tão triste? Porque a gente insiste nessas memórias erradas. E o que faz a gente ficar feliz? É insistir nas memórias certas. Tem um estudo sobre a memória humana, e você, meu irmão e minha irmã, que é psicólogo ou psiquiatra, já deve ter visto isso, que é interessante o efeito das memórias positivas e negativas no nosso cérebro. As nossas memórias negativas, elas exigem uma atividade cerebral maior. Usando aqui uma linguagem de computação, é como se elas fossem um arquivo maior, como se elas ocupassem mais espaço em disco, fossem mais pesadas, de modo que quando a gente mantém uma memória ruim na nossa mente, nós ficamos o quê? Pesarosos com aquilo. Algumas pessoas, elas têm conquistas na sua vida, mas elas só se lembram dos erros que cometeram. E aí a pessoa nunca vai se sentir bem consigo mesmo, porque ela sempre olha os erros lá do passado, sempre acham que não fizeram ainda o suficiente. Então memórias e memórias da infância, memórias de uma criação errada que você teve, uma experiência ruim com um pai, com uma mãe, com um avô, com uma avó, com um tio, com uma tia, e aconteceu lá na sua infância e você ainda mantém aquela memória sobre você. Note como tudo isso tem a ver de como você treina a sua mente. Depende no canal que você coloca para a tua mente assistir. Eu quero te lembrar, é você que tem o controle remoto, querido. Começa a controlar isso melhor. O problema é que a gente sempre inverte. Nós lembramos o que deveríamos estar esquecendo e nos esquecemos de pensar naquilo que nós deveríamos estar lembrando. Então, olhando para as Escrituras Sagradas, Deus ele nos ensina a nós guardarmos as boas memórias. Uma prova disso, por exemplo, é que lá em Israel, eles tinham, por exemplo, 7 festas no ano. Essas festas eram para o povo se lembrar de um acontecimento que não é para esquecer, nunca mais. Por exemplo, a Páscoa era para eles se lembrarem para o resto da vida, para todas as gerações, que um dia eles foram lá escravos no Egito, foram libertos pelo Senhor. Em outras palavras, o mesmo Deus que libertou vocês lá de uma situação quase impossível, pode libertar de novo, se vocês passarem por algum problema. Então, é para se lembrar. Outras festas, como a das cabanas ou dos tabernáculos, lembrar que Deus é presente, que habita conosco, da vida em simplicidade. Então, essas festas eram para lembrar disso. Uma outra maneira que Deus usava para fazer o povo se lembrar, era chamadas pedras memoriais. Por exemplo, quando eles atravessaram o Jordão, ali com a liderança de Josué, da mesma forma como Deus abriu o Mar Vermelho, lá com Moisés, agora ele abriu o Jordão com Josué, e Josué, assim que atravessa, manda pegar pedras grandes do meio lá do leito do rio, que estava sem água agora, pega aquelas pedras, fez um montão de pedras, e ele disse: deixe isso aqui, para que as gerações seguintes, ao verem essas pedras, perguntem: o que são essas pedras? E nós vamos dizer: foi aqui que o Senhor nos libertou, foi aqui que o Senhor abriu o rio diante de nós, foi aqui que o Senhor fez um milagre que todos nós presenciamos. Enfim, era um memorial para não se esquecer. No livro de Samuel, por exemplo, cita num momento em que eles venceram uma guerra. Era um momento difícil, e Samuel está mostrando: gente, nós temos que comemorar cada vitória.
Não vencemos tudo, vencemos uma batalha, não a guerra inteira. Então já demos um passo, depois outro. E é interessante como Samuel faz isso. 1 Samuel 7,12, ele diz assim: então Samuel pegou uma pedra e a ergueu entre Mispa e Sem, e deu-lhe o nome de Ebenezer, dizendo: até aqui nos ajudou o Senhor. Essa frase entre aspas, vamos falar juntos aqui agora? Até aqui nos ajudou o Senhor. Mais uma vez, até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer significa pedra de ajuda. Cada pessoa aqui tem a sua pedra memorial. Cada um de nós temos aquelas experiências, aquelas lembranças que marcam momentos históricos da nossa vida. Eu já disse isso algumas vezes aqui, mas me lembro uma vez de ter assistido um filme onde um dos principais ali, uma moça, um dos atores principais, no caso a atriz ali, aquela personagem, ela tinha uma caixinha de madeira que o pai dela tinha dado para ela, e ela guardava ali uma lembrancinha pequenininha de alguma coisa que foi um marco na vida dela. De modo que ela, quando pegasse assim, eu falo: olha, esse dia foi uma vez que eu saí com meu pai para fazermos tal coisa e foi muito marcante para mim. Ou esse aqui foi o dia da minha formatura. Enfim, cada lembrança que ela foi tendo, ela foi guardando um pedacinho ali. Nós precisamos guardar essas pequenas conquistas da nossa vida e as grandes também, fazendo assim, figuradamente, as nossas próprias pedras memoriais, para a gente se lembrar de momentos da nossa vida que não são para serem esquecidos. Nós não temos só momentos, e muitos desses momentos não são só momentos de fatos, mas muitos desses momentos, eles também envolvem pessoas. Tem pessoas que a gente quer carregar na vida da gente para o resto da vida. Não tem gente que você gostaria assim de colocar num potinho e carregar com você? De tanto que você gosta. Não tem gente que só de você pensar na pessoa, você fala: me traz algo bom quando eu penso nessa pessoa. Então, nós precisamos carregar esses momentos, porque nós precisamos guardá-los, agora não numa caixinha de madeira, mas naquele lugarzinho lindo e maravilhoso da nossa memória, que carinhosamente nós chamamos de coração. Então a gente guarda ali, são momentos da vida que a gente não quer esquecer. É por isso também que algumas canções nos fazem tão bem, porque de alguma forma elas nos transportam para aquele momento, elas nos fazem sentir de novo aqueles momentos, ou até mesmo, algumas canções elas foram feitas em cima de um livramento do Senhor. Esse irmão que eu citei para vocês no começo, Bené, em 1988, ele sofreu um acidente que foi gravíssimo, mas quando ele se recuperou de tudo aquilo que achou até que iria morrer, ele faz um cântico dizendo: quem pode livrar como o Senhor? Quem é poderoso como o nosso Deus? E quando nós marcamos, hoje você cantou um cântico aqui. Sabe esse cântico que você cantou, que começou assim: sim, eu sei, Senhor, que Tu és poderoso. Você cantou aqui com a gente: fiel é Tua palavra, Senhor. Asaf Borba estava em casa, a esposa passou mal e chamou um médico querido que a atendeu, e ela sofreu um aborto, a esposa dele. E naquele momento em que a esposa estava ali sofrendo o aborto, ele desceu, foi para o piano e fez essa canção, dizendo: Tu tens os teus caminhos, tem teus próprios planos. Então eu venho, pois, a cada dia, e eu venho cheio de alegria, dizer que o Senhor é fiel. Ou seja, Deus não vai falhar. É interessante a gente ver como as pessoas podem fazer um marco na sua vida, e esse marco que as pessoas fazem através de uma canção ou de algo, às vezes alguns até de um quadro que pintou, ou de uma lembrança apenas, ao contar para as outras pessoas,
passa a se tornar um marco, uma força para aquelas pessoas também enfrentarem situações da sua vida. Nós temos que nos lembrar das experiências que tivemos com Deus. Vamos lá, igreja, quero fazer algumas perguntas que você vai responder para você mesmo. Você se lembra do dia do seu batismo? Você se lembra da experiência do batismo na sua vida? Eu me lembro muito bem do meu, e olha que o meu faz tempo, hein, gente? Eu tinha 12 anos de idade, e eu me lembro da minha expectativa. Eu me converti aos 8 anos de idade, eu queria ser batizado, e aí falaram para mim, você não pode ser batizado, você é muito criança. Falei, mas eu sei o que eu quero, mas não me deixaram, só aos 12 que me deixaram. E eu me lembro até hoje, quando o pastor pegou, me batizou, a hora que ele levantou, limpei aquela água e virei para ele e falei assim, mas podia ter me batizado aos 8. Até hoje eu me lembro dessa experiência. Foi depois desse batismo que eu tomei a minha primeira ceia. E eu me lembro até hoje da experiência de segurar aquele pão e dizer, Deus, eu tenho uma aliança contigo. Meu irmão, você se lembra de experiências com o Senhor? Você se lembra quando você foi cheio do Espírito Santo? Você se lembra de algum momento de oração em que parece que só estava você e Deus ali conversando? Você já teve alguma experiência, algum momento em que Deus falou com você no meio de uma mensagem? Quando você assim sente, só estava eu naquele lugar. Tinha a igreja lotada, mas parece que só tinha eu naquele lugar. Deus estava ali falando comigo. Muitas experiências eu carrego assim na minha vida. Eu gosto de me lembrar dos primórdios dessa comunidade. Vocês podem notar que nós deixamos até uma marca ali fora, uma árvore ali desenhada, para lembrar você que essa comunidade começou com 35 pessoas debaixo de um pé de manga. Por que eu não quero esquecer isso? Porque eu quero lembrar dos feitos do Senhor na nossa vida. O mesmo Deus que fez aquela coisa pequena de 35 pessoas, todo mundo desviado de igreja, imagina isso. Aqueles 36, contando comigo, fracos que estavam ali, se tornar um povo forte hoje, como você está vendo aqui, famílias abençoadas, vidas abençoadas, exportando, né, bondade e misericórdia para outros lugares, como lá no sertão. Esse povo surgiu de algo pequeno e fraco. Por isso, todas as vezes em que eu vou começar algo que parece tão pequeno, tão fraco, eu lembro, não despreze os pequenos começos. Então, nota que cada conquista, cada coisa que você já teve na sua vida, pode se tornar uma fortaleza para você, um lugar forte, um lugar onde você pode se firmar e saber, o mesmo Deus que fez aquilo para mim, pode fazer de novo. Isso é muito importante também, nas suas conquistas pessoais. Deixa eu contar algo aqui, me permita por favor aqui os solteiros, mas eu queria falar nesse momento com os casados, vai servir para o solteiro, hein? Você solteiro aprende, e o casado, vamos lá, é com você que eu quero falar. Quantos casados temos aqui? Casados, ok, é com vocês. Vou contar uma coisa aqui para vocês. Deixa eu fazer uma pergunta, você se lembra da primeira vez que vocês se viram? Dá para trazer aí na mente? Você consegue se lembrar? Então, de repente, a primeira vez que vocês se viram, você nem se interessou um pelo outro. Mas e aquela primeira vez em que o coração bateu mais forte? Você se lembra? Eu vou contar uma história aqui para vocês real. Um casal me procurou e insistiram muito em falar comigo. Eu tenho muita dificuldade de dar atendimento pastoral, porque eu administro aqui na Carisma, são outros pastores que dão. Mas era uma questão ali que era importante a gente conversar. E eles sentaram comigo ali e falaram, Anésio, nós viemos aqui para você orar pelas nossas vidas, nós vamos nos divorciar. Eu falei, peraí, vocês estão me chamando para abençoar um divórcio? Deixa eu entender. Eles falaram, não, nós já estamos separados dentro de casa há muito tempo. Mas, me conta mais. Eu tentei entender, aí eu falei, eu vou por outro lado, porque eles só estavam lembrando as coisas ruins. Eu falei, eu vou por outro lado, pensei comigo. Então eu comecei assim, falei para ele, tem algum casal aqui na frente? Casados? Aqui, você. Então, como se fosse aqui o casal, eu falei assim para ele, você se lembra quando você a viu pela primeira vez? Ele falou, lembro. Quem foi que pediu quem? Quem que chegou? Ele falou, fui eu que cheguei. E ela? Durona. Ele começou a contar.
E ele começou a contar e falar algumas coisas dela, e ela virava e dizia: não é assim, vai, tal. E falava. Aí daqui a pouco eu perguntando coisas para ela, né? E falando: e como é que ele era? Não, assim, eu falei: sério que você era tão durona assim? Mas ele era um gato, viu? Ele era um gato. Então eu falei: você queria, estava só se fazendo de durona, né? Ela e fazendo essa coisa. E um tocava no outro, até que um momento que eles foram falar alguma coisa, e um segurou assim na mão do outro, e falando junto, eu interrompi, eu falei: deixa eu interromper um minuto. Vocês notaram que vocês estão de mãos dadas? Aí eu falei: não, agora não, agora vocês não vão tirar aqui na minha frente. Fica aí de mão dada, dá essa mão dada aqui para mim. A hora que deram eu falei: é assim que eu faço em casamento. Segurei nas mãos dele e falei: eu vos declaro marido e mulher. Abençoei a vida deles e comecei ali, falei: eu quero ensinar algo aqui para vocês. Sabe por que o casamento de vocês chegou nesse ponto? De ficar sem graça, de vocês quererem até se separar? Porque vocês pararam de namorar. Vocês pararam de segurar nas mãos, coisas básicas que os namorados fazem. Que namora, que sai de mãos dadas, que se beija, que abraça. Casais, tem um negócio chamado beijo. Vocês se lembram disso ou não? É sério, é legal. Vai, pratica para você ver. É legal. Beija. Tem casal que já tem teia de aranha na boca, porque não se beija mais, né? Porque beijinho só. Eu vou para o trabalho, tchau querida. E aquele: para. Tem que dar um abraço e segurar. Esperar um tempo. Disse alguém que você tem que ficar um tempo para perceber, para o seu cérebro perceber o aconchego do outro, não é? Falam assim: não, você tem que contar até 6. Eu conto 1, 1,1, 1,2. Você tem que ficar ali, não é? Para um perceber o outro, identificar-se com o outro. O carinho é importante. O que namorados fazem? Mandam recados. Namorados conversam pra caramba. Namorados sempre levam um presentinho, alguma coisa. Por isso que namorado está sempre sem grana. Você já percebeu? Porque gasta tudo, porque saem juntos, eles passeiam, eles jantam fora. Se vocês deixaram de namorar, perde o sentido do casamento. Vocês casaram porque o namoro era tão legal que vocês casaram. Então não pode deixar isso. Agora, deixa eu voltar aqui. Vocês se lembram quando vocês se conheceram? Aqui é por isso que eu falei, serve para os solteiros também, né? Até porque alguns de vocês estão em processo ainda. Talvez você esteja até lembrando já de alguém agora, né? Quem você ama, quem você gosta. Essas lembranças nos ajudam a fortalecer o relacionamento. Um detalhezinho, tá? O casal está firme até hoje, frequenta aqui nossa comunidade, tá bom? Graças a Deus, está uma família abençoada, os filhos estão felizes, porque funciona. Então, o que você está trazendo à sua memória irá determinar o tipo de vida que você irá viver. É por isso que você precisa se lembrar. É interessante notar que Jesus disse que o Espírito Santo nos faria lembrar. Mas olha, você só consegue lembrar uma coisa que você aprendeu. É por isso que eu recomendo você todos os dias ter um tempo de estudo da palavra de Deus, ler as Escrituras Sagradas, decorar trechos da Bíblia Sagrada, que podem num momento de necessidade brotar no teu coração e aquilo vira fé para você. Então você precisa ter esses recursos lá dentro de você, esse estoque da palavra de Deus na sua memória. É importante isso. Uma vez a nação de Israel tinha se afastado de Deus, e eles entraram numa guerra sem a orientação de Deus. Não só perderam a guerra, mas foi levada também a chamada Arca da Aliança, que representava a presença de Deus entre eles, ou seja, perderam a presença de Deus ali. Quando voltaram com a notícia do campo que isso havia acontecido, uma mulher que estava grávida entrou em trabalho de parto, e ela, quando o bebê nasceu, ela o nomeou de Icabode, que a palavra significa glória nenhuma, e ela usou a frase: e foi-se embora a glória de Israel. Isso está em 1 Samuel 4:21. Agora nota uma coisa, ela poderia ter nomeado assim: a glória de Deus vai voltar, mas ela preferiu nomear pelo negativo.
ela fala: a glória de Deus foi embora. Com essa atitude, ela nomeou o futuro baseado em algo que lhe aconteceu no passado. É por isso que eu queria agora dizer com você que já passou por um divórcio, já passou por uma separação, já passou por uma desilusão com alguém: não nomeie o seu futuro baseado no seu passado. Não faça o seu futuro ser escravo de algo que aconteceu no seu passado. Ao invés de você falar: a minha alegria foi embora, não, a minha alegria vai voltar. Eu vou ter uma experiência boa. Você precisa se lembrar daquilo que Deus fez, porque quando vierem esses maus momentos, você vai se lembrar do que Deus fez no passado e vai dizer: o Deus que já me livrou uma vez, o Deus que já me ajudou uma vez, o Deus que fez isso vai me livrar outra vez também. Foi isso que Davi fez, por exemplo, quando ele foi enfrentar Golias. Quando Davi foi enfrentar Golias, ele não ficou assim se lembrando de como seus irmãos o trataram mal, quando ele foi levar lá um lanchinho para eles, como seu pai o desprezou quando o profeta foi na casa dele, que o deixou de fora da história. Davi não ficou se lembrando disso. Quando ele foi enfrentar Golias, ele não olhou o lado negativo, dizendo, por exemplo: Golias é muito alto, ele é muito grande, ele é um gigante. E um detalhe: Davi parecia de estatura mais baixa do que o normal, ele era baixinho. Ele também não ficou falando: o homem é muito ágil, porque ele é um guerreiro treinado. Eu não sou treinado, eu sou um pastor de ovelhas. Ele poderia pensar isso. Mas olha o que Davi fez. Ele buscou nas suas memórias algumas verdades, que eram verdades agora para ele, alguns marcos da vida dele, que exatamente contrapunham aquilo. Ele falou: uma vez eu enfrentei um urso e matei um urso. O que é isso? Enfrentei um gigante. Outra vez eu enfrentei um leão e matei um leão. Que é um leão? Um ágil, treinado para caça. Exatamente o que ele iria enfrentar, ele estava se lembrando que ele já tinha enfrentado no passado. Então, o mesmo Deus que me ajudou naquele momento para libertar uma ovelha, me ajudou a enfrentar o urso, enfrentar um gigante, enfrentar um leão, vai me ajudar também a enfrentar esse gigante agora. Então, meu querido, faça um passeio pelas suas pedras memoriais. Ali tem memórias que Deus gerou na sua vida para te ajudar em momentos como esse. Você já teve um milagre financeiro na sua vida? Deus pode fazer de novo. Você já teve uma experiência de cura na sua vida? Pois é, mas agora o médico veio e me deu um outro diagnóstico. Deus que te curou no passado te cura de novo. Você já teve alguma experiência ruim no passado? Pois bem, a Deus que enfrentou você, que ajudou você a enfrentar aquela situação, pode ajudar em qualquer outra situação que vier a surgir. A gente precisa lembrar assim: oh Deus, eu sei como o Senhor me livrou naquele dia, o Senhor vai me livrar de novo. É interessante, você pode dizer assim para Deus: até quando eu errei, eu deveria colher as consequências, mas o Senhor me libertou naquele momento, o Senhor foi misericordioso comigo, o Senhor consertou a minha vida. Então, não se esqueça do que Deus já fez, amém? Em Salmo 78, versículo 11 e 12, fala isso: esqueceram o que ele tinha feito, as maravilhas e os milagres que lhes tinha mostrado. Esse povo perdeu o melhor de Deus porque esqueceu o que Deus fez. Será que você não anda esquecendo o que Deus já fez na sua vida, meu irmão? Você já deixou que algo que antes era um milagre se tornar comum na sua vida? Você não se empolga mais? Não agradece mais a Deus pelo que Ele fez? Cuidado! Quando a gente se esquece dos milagres que Deus fez na vida da gente, o nosso coração pode ficar insensível e a gente não perceber as coisas boas que Deus está fazendo hoje com a gente. Quando a gente é muito abençoado, normalmente a gente não percebe a bênção nos mínimos detalhes. Quem aqui já teve situações, quem sabe lá na sua infância, que só tinha uma refeição por dia, sabe muito bem o que é estar diante de um prato saboroso e dizer: Senhor, muito obrigado. Quem aqui
já passou necessidade, sabe muito bem como é gostoso você terminar aqui, sei lá, comprar um hambúrguer gostoso, uma pizza gostosa, ou uma comida gostosa, e falar: hoje eu tenho condições de fazer mais do que eu imaginava. Quem aqui passou situações em que mal tinha recursos para o dia a dia, e daí você tira férias hoje, vai para um lugar bonito, você pode chegar naquele lugar bonito e dizer: Deus, muito obrigado pela história do Senhor na minha vida. Alimente a sua alma com boas lembranças, meu irmão, com boas memórias. Lembre de quantas situações como aquela do Mar Vermelho Deus já abriu para você, de quantos Golias Deus já ajudou você a derrotar. Tudo isso está escrito nas Escrituras para nossa edificação, para que nós compreendamos a maneira que Deus faz. Quando eu olho para essas coisas, eu gosto de me lembrar, não é me orgulhar dos meus feitos, mas me orgulhar sim dos feitos do Senhor e de como Ele foi bondoso para conosco. Lá no Salmo 124 diz assim: se não fora o Senhor que esteve ao nosso lado, se não fosse Deus. Então a gente precisa se lembrar. Conta para os seus filhos. Conta para os seus filhos as suas histórias. Como eu lhes contei que eu estava contando para o meu filho as minhas histórias, eu quero que eles saibam que o mesmo Deus que me ajudou, que me sustentou, que quando eu imaginei que a minha vida levaria a um outro caminho, um outro rumo, Ele me aprumou, me levou para o lugar certo, me corrigiu e me incentivou, me fortaleceu. Porque quando ele passar por isso, ele vai dizer assim: o Deus dos meus pais ainda é o meu Deus. O Deus que fez isso na vida lá do meu pai e da minha mãe, vai fazer na minha vida também. Meus queridos, nós chegamos onde chegamos até hoje, graças a Deus. Olha para trás, veja quanta coisa boa Deus fez para você. Tenta, como diz o velho hino, conta as bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão. Tenta contar, você vai perder a conta, porque você vai ver o quanto que Deus fez por você. Cada um de nós tem o seu Ebenezer. Aliás, esse momento nosso é um momento a gente lembrar disso. Ebenezer, até aqui o Senhor nos ajudou. Até aqui. Então, eu não quero esquecer disso nunca. Sabe por quê? Quanto mais você se lembrar da bondade de Deus, mais da bondade de Deus você vai ver. Amém? Eu vou repetir. Quanto mais você se lembrar da bondade de Deus, meu irmão, mais da bondade de Deus você irá ver. Amém? Aleluia. Aleluia. Eu te convido a ficar em pé comigo, mas não se desconecta comigo. Eu não terminei a pregação. Fica em pé comigo, porque eu quero te ensinar algo interessante. Já é a terceira vez que eu estou ensinando isso que eu vou falar aqui agora na Carisma, porque eu quero que isso seja uma marca para você. Na cultura do povo antigo, do Antigo Testamento, você vai ver que os homens carregavam consigo um cajado. Mesmo que eles não fossem pastores de ovelhas, eles carregavam aquele cajado. Não é que eles eram mancos e precisavam de algo para pisar, não é nada disso. O cajado tinha várias utilidades. Uma delas era, por exemplo, se defender de animais. Um lobo, algo assim parecido, você tinha uma arma ali com você. Era uma delas. Mas tinha um outro valor que era interessante. Eu aprendi isso lendo de um irmão que viveu no Oriente Médio, e conta de que algumas tribos eles mantêm esse costume até hoje. Cada pessoa, cada homem, né, tem o seu cajado, e aquele cajado é o dele para o resto da vida. Você vê isso nas Escrituras, por exemplo, quando Judá teve uma situação lá com uma prostituta, que ele deixou o cajado dele com ela. Tempos depois ela volta e fala: alguém reconhece de quem é esse cajado? Todo mundo sabia. Podia ser de qualquer um? Não, a gente sabia, era daquela pessoa. Então, figuradamente, todos nós também temos esse cajado. Para quê? Porque eles faziam algumas marcas nesse cajado, como lembrança. Hoje nós temos anotações eletrônicas, nós temos agenda, mas naquele tempo eles faziam uma marquinha ali. Para quê? Para nunca se esquecer
daquele momento especial de suas vidas. Imagine-se numa fogueira à noite, depois de uma caminhada, você se sentou ali junto com algumas pessoas, e dentre eles está lá Moisés, por exemplo. Vamos usar Moisés como exemplo. E aí você chega assim no Moisés e fala: Moisés, e esse cajado cheio de marca aqui, me conta, o que é essa marca aqui? Ah, essa marca foi aquele dia que os amalequitas fizeram uma emboscada para a gente, e Deus nos libertou. Eu não quero esquecer. E ele começa a contar como foi aquela história daquele livramento. E essa outra marca, aqui foi quando meu filho nasceu. Quando meu filho nasceu, foi uma experiência assim. E essa outra aqui, essa outra, nós estávamos com fome, e Deus simplesmente manda codornizes para a gente tinha ali comida agora, ali sobrando inclusive para nós. Outra vez Deus providenciou água para a gente no meio do deserto. E essa outra marca, ele vai contando as suas marcas. Tente se lembrar de uma coisa. Sabe aquele momento que nós citamos nas duas últimas reuniões aqui, aquele momento dramático da vida de Israel, quando os egípcios estão vindo, tem montanha dos dois lados, aqui tem o mar, eles não têm para onde fugir, e vêm os egípcios para matá-los, e Deus simplesmente abre aquele mar para eles. Foi um marco incrível. Mas deixa eu te mostrar como é que foi essa cena na Bíblia Sagrada. Êxodo 14:16. Olha o que Deus disse para Moisés ali. Deus disse assim para Moisés: erga o seu cajado e estenda a mão sobre o mar, as águas se dividirão, para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. O que Deus estava mostrando ali? Deus estava dizendo assim: Moisés, levanta esse cajado, nele tem a história da tua vida, vai se lembrando de cada um dos meus feitos na sua vida, vai se lembrando como eu guardei você quando o faraó queria te matar e você fugiu, eu te guardei para isso. Vai se lembrando quando eu mesmo falei com você lá naquela sarça ardente, essa outra marca. Vai se lembrando disso tudo. E agora, levanta tudo isso diante do mar. Foi o que, por exemplo, Davi fez. Quando Davi foi lutar com Golias, a gente se lembra das 5 pedras que ele pegou. A gente lembra do azorrague, do estilingue que ele usou. A gente lembra disso. Mas talvez, se você precisa revisitar o texto e ver que Davi também carregava um cajado na mão. Tanto que o gigante falou: você está vindo contra mim com paus, tudo mais. Ele tinha um cajado nas mãos. Por quê? Agora aqui, veja bem, esse trecho que eu vou falar não está na Bíblia, tá bom? Senão você vai procurar e falar: Anésio, onde que você viu isso? Calma, é minha imaginação. Aqui é o Anésio agora. Eu gosto de usar a imaginação. Então eu imagino lá naquele vale, o gigantão está lá embaixo, o Davi está aqui e já começa a gritar, está lá com o cajado dele, vai vindo contra o gigantão, falando: aqui, ô pesudo, está vendo essa marca aqui? Foi quando eu derrotei um urso que era grandão, como você é grandão. Essa outra aqui foi quando eu matei um leão, que era muito mais ágil do que eu, como você é mais ágil do que eu. Mas esse próximo espaço que tem aqui é a marquinha que eu vou fazer da derrota que você vai sofrer hoje diante de mim. Porque quem é você para se levantar contra o exército do Deus vivo? O mesmo Deus que me livrou lá no passado vai me livrar agora, que também eu vou derrotar você. Foi o que Deus disse para Moisés: levanta o teu cajado, tem toda a tua história por detrás, o mar vai se abrir. Meu irmão, minha irmã, é para você que eu estou falando isso, que está enfrentando um momento da tua vida difícil. Para você que talvez não está vendo o horizonte na tua frente, porque, sei lá, o casamento se destruiu, alguma situação ruim aconteceu, perdeu um emprego que era maravilhoso, ou não está vendo perspectiva na vida profissional, ou está diante de uma doença que parece ser uma doença incurável. Eu te digo, não há pecado ou culpa que é maior do que o amor de Deus, não há nenhum problema que Deus não possa resolver, não há nenhuma doença que Ele não possa curar, não há nenhum problema que Ele não possa nos ajudar a suplantar, não há montanha ou vale que Ele não possa nos ajudar para que a gente atravesse. Você vai nessa noite levantar o teu cajado, há marcas de Deus na sua vida contra essas coisas, e vai declarar os feitos do Senhor. Traga à sua memória aquilo que Deus fez na sua vida.
Deus colocou na sua vida bênçãos, bênçãos que não têm fim. Por que não tem fim? Porque ainda não acabaram todas as bênçãos do que Deus vai fazer na sua vida. Eu quero que você que quer experimentar algo de Deus na sua vida, levante a sua mão, traga diante da sua mente aí agora o problema que você tem que enfrentar. Repete essa oração comigo agora, dizendo: Senhor, em nome de Jesus, eu me posiciono baseado na tua palavra, da história do Senhor na minha vida. Eu declaro que o mesmo Deus que me livrou no passado, me livrará em toda situação ruim da minha vida, porque o Senhor é o meu Deus, o Senhor é quem eu adoro, o Senhor é o dono da minha vida, é o dono da minha história. Aleluia! Aplauda o teu Deus e celebra o teu Deus.